Olá, pessoal. Meu nome é Adriano Alves, também sou conhecido como Adrians. Eu sou um homem de pele parda, né, moreno, até já de meia idade, tenho uns cabelos assim meio grisalhos, assim, uso um cavanhaque. Eu acho educado a gente se apresentar, né, e sobretudo para pessoas com deficiência visual, né. E eu venho nesse vídeo trazer assim uma série, uma nova série que eu tenho me provocado a fazer, porque nesse ano de 2023 eu completo aí 10 anos que eu estou na docência, 10 anos assim na ciência, na academia, e eu gostaria de compartilhar um pouco dessa minha trajetória, desse meu fazer científico, né, dessas minhas histórias, e trazendo sobretudo alguns assuntos que eu tenho atravessado. Eu sou formado em comunicação, né? Muitos de vocês me conhecem como artista, né? Eu sou artista visual, faço grafite, faço publicidade, trabalho no meio publi-editorial aí, com ilustração, com artes digitais, né? Mas esse meu campo da docência, assim, não é um campo que eu exploro muito aqui nessa rede. E eu tenho me provocado, eu acho que é um espaço importante para a gente discutir alguns assuntos que têm assim, muita repercussão aí na sociedade, desmistificar algumas coisas, né, que a gente tem visto. E eu tenho estudado muito sobre alguns campos que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu sou formado, como eu falei, em comunicação social, já dei aula no jornalismo, já dei aula na comunicação, já dei aula nos cursos de marketing, já dei aula na arquitetura, tenho dado aula hoje em dia no curso de jogos digitais, né? E fiz um mestrado em comunicação e estou fazendo um doutorado no Rio de Janeiro em ciência, tecnologia e inclusão. E nessa minha trajetória eu tenho conhecido pessoas assim sensacionais, assim cientistas, estudiosos, pesquisadores, e eu quero trazer um pouco disso para vocês, fazer algumas lives, assim, compartilhar alguns desses assuntos, trazer algumas polêmicas para a gente discutir, né? Então eu quero que vocês se engajem aí, comentem que assunto vocês gostariam de compartilhar, da gente discutir, né? E hoje eu vou trazer um assunto que tem sido muito falado e eu vou discutir um pouco mais sobre ele em outras ocasiões, em outros vídeos, que é sobre a inteligência artificial, né? Eu enquanto artista, né, a gente já nota que no campo artístico já existe uma grande polêmica e eu enquanto docente, enquanto cientista pesquisador da academia também, a gente nota que no campo da educação também tem muita polêmica, muita gente comentando. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você não está assim, ou assustado, ou impressionado, porque você não está entendendo direito o que está rolando, não está entendendo direito assim o que está acontecendo. A tecnologia, só para a gente ter uma ideia, ela sempre foi um aspecto assim que causa um pouco de espanto. Toda tecnologia que surge, ela causa esse burburinho de muita gente achar que, assim como eu gosto de trazer sempre uma frase, né, um pensamento, né, de Umberto Eco, né, aquele pensador italiano, que ele coloca que, por um lado, existem as pessoas que são os integrados e, do outro lado, os apocalípticos. Então, toda tecnologia que surge, ela sempre vai trazer essa ambiguidade de gente que acha que, isso vai ser a salvação, isso é muito legal, isso aí tá ok, vamos aprofundar. E tem gente que fala, nossa, isso aí é o fim do mundo, isso daí vai dar tudo errado. Foi assim com a imprensa escrita, foi assim com o rádio, foi assim com a televisão, foi assim com a internet. Toda tecnologia que surge de uma forma disruptiva, ela causa essa ambiguidade no ser humano, né? E atualmente a gente tem visto que o surgimento da inteligência artificial não foi diferente. Só que agora a gente tem aí alguns aspectos assim mais profundos, algumas outras camadas que são um pouco mais profundas de se discutir, porque as outras tecnologias, ou seja, na linha do tempo da história humana, as coisas aconteciam com um certo tempo de maturação para que a gente pudesse cair a ficha ou planejar quais eram as mudanças que iam acontecer, né? E agora as coisas estão acontecendo de uma forma muito rapidamente, muito veloz.
a tecnologia ela tem o crescimento disso é exponencial, a gente não consegue imaginar um gráfico de exponencialidade, porque é muito rápido essas mudanças. E a inteligência artificial é uma coisa que não significa que ela aconteceu agora. Ela já acontece há muitos anos. Ela se tornou assim base científica, que vem sendo discutido com esse nome desde a década de 50, mas é agora que ela está tendo esse boom. Então, o hype do momento é falar sobre isso. A gente nota que tem aí, tipo, até nas redes sociais, eu fico assim meio assim até constrangido de ver o que as pessoas comentam sobre isso, o que falam sobre isso, porque às vezes não tem muito a ver, às vezes são coisas com pouca profundidade, e às vezes a gente escuta falar mesmo bobagem das coisas. Então, o que eu quero trazer para vocês é um pouco desmistificar o que é isso, trazer um pouco do que traz de problema, do que a gente tem que ter atenção, e trazer as potencialidades também, né? Então a gente não pode ser cético, né, niilista de não querer aceitar as coisas, de ter medo. Toda tecnologia, como eu falei, quando surge, ela causa esse certo espanto, mas a gente tem que ter um olhar assim mais macro para tudo isso e tentar absorver todas essas mudanças, né? No caso da inteligência artificial, eu tenho aqui alguns aprofundamentos que eu tenho assim, estudado, que trata da desinformação que ocorre, né? Tanto nesse sensacionalismo. A gente está vendo agora que tem um autor que eu gosto muito que chama Michel Nicolelis. Ele é um neurocientista e ele trata a inteligência artificial assim como, para ele, nem é inteligente, nem é artificial. E eu corroboro um pouco com essa ideia dele, eu vou explicar por quê, né? Ele causa, tipo assim, um certo, assim, para a gente prestar bastante atenção no que está tudo acontecendo. Essa vibe de tipo assim, olha, pegue prompts já preparados aqui, assista essa videoaula, que não sei o que, cuidado com o que você vê na internet, existe muita desinformação ocorrendo nesse campo, tá? No campo acadêmico, né, no campo da educação, eu já coloco que, tipo assim, eu tenho eu tenho uma agenda que já está, assim, de algumas palestras, oficinas, sobre esses assuntos, né, para o campo da educação. Eu sempre trabalhei com a tecnologia, né? Eu trabalho desde o ano de 1986 com tecnologia, com arte, e esse ano faz 37 anos que eu trabalho nesse campo da comunicação, da tecnologia, da arte. E eu venho assim observando várias mudanças, né, disruptivas dentro desses campos. E uma delas, né, é o caso da educação. A gente teve a experiência aí da pandemia, que a gente sempre, eu enquanto um entusiasta da tecnologia, falava, gente, vamos entrar mais nessa questão das metodologias ativas, vamos usar a tecnologia na sala de aula, vamos tentar absorver o que está acontecendo. E as pessoas, assim, a maioria dos professores também, assim, com certo, assim, uma barreira para tudo isso. Na época da pandemia, a gente teve experiência não tão agradável de como que foi tudo muito empurrado, os professores tiveram que aprender na marra como fazer, como ter aula online. Não foi uma experiência tão agradável assim, apesar de ter, assim, um campo aberto, tipo assim, de ter algumas coisas boas que aconteceram, mas a gente viu que, fundamentalmente, a presença do professor, a presencialidade, ainda é muito importante, né? Então, o que a gente vê em todo o decorrer da história é que essas rupturas, essas tecnologias que surgem, quando elas surgem, elas causam esse espanto, esse medo, essa dualidade aí entre as pessoas que aceitam, entre as pessoas que não gostam, entre as pessoas que falam, isso daí não vai dar bom, isso aí é muito ficção científica na cabeça dessa galera também. Tem muita gente que não gosta, né? Os professores estão um pouco perdidos com isso, porque, por exemplo, o chat GPT, que é muito falado, ele tem uma linguagem, né? Ele consegue trabalhar ali uns conceitos, linguagem, de uma forma crível,
e aquilo tem trazido um pouco de choque para os mais conservadores, né? Aquelas pessoas que não acreditam muito nesse campo, falam, olha, e agora, né? Como é que nós vamos fazer? Os alunos estão fazendo os trabalhos todos copiando. Olha, gente, para começar, desde a época que existia a Barça, né? Aquela biblioteca Barça, o conhecimento ele já era uma coisa que a pessoa ela tinha que buscar ali naquela biblioteca, escrever, tudo bem, que era bem diferente, a gente copiava, escrevia à mão, traduzia aquele texto com as nossas palavras e tal, mas não deixava de ser a busca a um repositório de conhecimento, né? Depois da Barça, a gente pode citar aí a própria internet. A pessoa, quando vai fazer um trabalho, ela dava um Google, né, ali buscava ou no Wikipedia, né, e trazia lá, dava um Ctrl+C, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e aí aquilo ia embasando os trabalhos dos alunos, tal, e aí os professores ficavam, né, naquela busca de quem plagiou, que não, que sim. E hoje em dia a gente tem uma complexidade um pouco maior com o desenvolvimento dessas tecnologias da inteligência artificial, né? O que eu tenho a falar sobre isso, né? Primeiramente, isso aqui é um vídeo apenas introdutório dessa nossa série aqui, né? Para a gente começar uma discussão. É que não adianta ir nadar contra a maré, não adianta a gente proibir, não tem como proibir. Se você proíbe dentro de sala de aula, o aluno vai usar em casa, o aluno vai usar no celular dele na hora do intervalo, ou seja lá como for, ele tem como usar. Então não tem como a gente colocar uma ilha, colocar uma parede, não tem, as experiências desse porte não são satisfatórias, não trouxeram bons resultados, né? Tem um relatório da Unesco, né, que fala sobre tecnologia, o relatório Tecnologia a Serviço de Quem, né? Que ela indaga sobre esses problemas, então nós vamos discutir um pouco sobre esses campos aí também. E o que a gente fala é que no campo da educação existe toda essa polêmica, não adianta a gente querer ilhar os alunos da tecnologia. O que eu digo é que a gente tem que entender a tecnologia e passar a usar ela ao nosso favor. Como? Bom, agora o importante não é tão só o conteúdo, né? Olha só bem o que eu estou colocando. O importante não é tão só a gente se embasar naquela educação conteudista, aquela educação tradicional, né? Aquela educação que vem compartimentada em disciplinas, onde se fala X nessa matéria, aí depois de 50 minutos se fala X nessa outra matéria. A gente tem que buscar uma forma transdisciplinar de se tratar todos esses conteúdos, tendo um porquê, né? E essa é a grande dificuldade, porque existe uma curricularização, né? Existe todo um padrão da educação. A educação, ela não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é um campo muito conservador, é um campo onde as mudanças ocorrem de uma forma muito lenta. A própria ciência, só para vocês terem uma ideia, a ciência não dá conta de acompanhar a tecnologia. Por que eu digo isso? Porque para que um experimento científico seja validado, seja legitimado assim, no campo científico, ele tem que ter aí uma pesquisa de uns 2 anos, onde a pessoa começa a fazer o embasamento teórico dela, fazer um levantamento, fazer a sua pesquisa de campo, trazer os seus resultados, publicar aquilo, e isso leva algum tempo, até aquilo ser legitimado. A tecnologia não espera isso daí, né? A gente vê que de um dia para o outro surge uma ferramenta nova, com a própria difusão aí da inteligência artificial, a gente vê que todo dia tem o compartilhamento de novas ferramentas, isso faz aquilo, isso faz isso. Então, nós estamos vivendo num tempo de exponencialidade, ou seja, uma curva de crescimento muito grande em todos esses aspectos. E a ciência não dá conta de acompanhar isso. Então, quais são as alternativas, quais são as saídas para isso daí? É a gente tentar olhar tudo isso com um certo olhar pensando no futurismo, né? Não na futurologia, mas no futurismo. E quando eu falo no futurismo, eu me embaso na ciência de que, só para vocês terem uma ideia, a ciência tradicional ela trabalha basicamente com o passado. Então, tudo que a gente
tem de ciência é aquilo que a gente pesquisou com base no passado e traz um certo estado da arte do presente. O futurismo ele trabalha com o estado da arte do presente e possíveis futuros. Futuros que são bem-vindos, futuros que a gente deseja, futuros que são não bem-vindos ou futuros que a gente não gostaria, futuros imprevistos, e aí sobre futuros a gente tem inúmeras possibilidades, né? Nós estamos hoje, no nosso 2023 aqui, nós estamos num ponto onde que temos que ter um olhar para com o que está acontecendo no presente. Claro, não vamos ignorar nunca as experiências do passado, né? Os autores, tudo isso nos embasa o que a gente sabe hoje, mas com um olhar meio atento a alguns prognósticos, alguns caminhos, o que pode ser feito, né? E uma das coisas que pode ser feita é, primeiramente, isso, a gente tentar absorver o que a tecnologia traz, entender a tecnologia, não se embasar em desinformação, em conteúdo raso, naquilo que colocam na internet. Eu tenho visto tanto sensacionalismo em cima disso, né? As pessoas, tipo assim, parece que quando surgiu a internet, a tal da inteligência artificial, surgiu assim, né? Que surgiu, que se popularizou. Porque, para vocês terem uma ideia, o ChatGPT ele veio aí em novembro, né, de 2022. Então a gente não tem nenhum ano que isso está aí na mão do pessoal, né? Mas, como falei, a tecnologia da inteligência artificial já vem esses estudos já vêm desde 1950, né? Desde 1956, Alan Turing, tem uma série de autores lá do passado que já vem trabalhando essa questão. Para vocês terem uma ideia, vocês, mesmo sem saber, já usavam inteligência artificiais aí em grandes instâncias na vida de vocês sem saber. Por exemplo, um Alexa, né, que muita gente tem, as próprias ferramentas que a gente tem no celular, o Waze, quando vai calcular uma rota, ele calcula a melhor rota com base nas inteligências artificiais, né? E assim tem inúmeros exemplos que a gente pode citar, né, de inteligência artificial. E se a gente for pensar assim, um pouco mais assim, de uma forma mais sóbria, até mesmo você pode considerar que uma calculadora, se você pensar que, olha, eu teria que saber a tabuada para fazer uma conta, e se eu colocar ali, digitar aqueles números, ensinar a máquina como ela aprende a calcular, a fazer a conta para mim, ela está sendo uma inteligência artificial para mim, né? Então, a gente tem esse campo da inteligência artificial já há muitos anos. O que aconteceu nesse boom? Por que tornou esse hype? Por que está sendo tão falada? Porque a OpenAI, a empresa OpenAI, né, que é a empresa que popularizou aí o ChatGPT, ela colocou de uma forma gratuita para acesso de todo mundo, numa plataforma muito fácil de usar, muito amigável, muito simples. Você só cria uma conta lá e já começa a interagir, já começa a obter respostas, e isso daí foi espantoso. Em menos de 2 meses, ter mais de 100 milhões de usuários é um número novo para a tecnologia, um número novo para essas ferramentas. Então, a gente está falando aí de algo disruptivo que aconteceu de uma forma muito abrupta, né? Então, a gente tem que pensar quais são as consequências disso, né, na vida da gente, né? E por falar em consequências na vida da gente, tem muita gente preocupada aí com a questão do trabalho, né, do emprego, também é uma coisa que a gente vai trazer aqui, vir falando, tal. Muita gente acha que olha, vai acabar a inteligência artificial, né? Parte disso com fundamento no que acontece na ficção científica, no cinema. A inteligência artificial vai acabar com o mundo, eles vão matar os seres humanos, eles vão acabar com os empregos. Olha, a questão da tecnologia no emprego sempre foi um problema, né, ou uma solução, porque muito do surgimento da tecnologia sempre teve esse impacto no emprego, né? A gente pode ver que a automação não é nova, ela já vem há muitos anos, né? A robótica, a automação já vem ocupando muitos cargos. E o que eu posso falar da inteligência artificial no trabalho? Bom, trabalhos de automação,
trabalhos repetitivos, trabalhos cuja o intelecto não seja a base dele, a sensibilidade dele, vai ser afetado. Então, o que é uma alternativa? A gente tem que voltar, né? E o grande pensamento, grandes pesquisadores estão colocando isso, que a gente tem que voltar a trabalhar o campo emocional, a entender o ser humano por um lado mais emocional, por um lado mais sensitivo, né? Porque por mais que a gente imagine que é inteligente, não é algorítmico, é uma coisa matemática, uma coisa lógica, né? É como a mesma coisa que você pensar assim, olha, todo ser humano morre. Então, se eu sou ser humano, logo eu morro. Ou seja, essa segunda parte da frase, ela já está dentro da primeira. Então, não tem nada de novo nisso, não tem nada de inteligente nisso, né? E uma coisa que o neurocientista Miguel Nicoleles coloca, defendendo a ideia dele de que não é inteligente, né, de que essa inteligência, dita inteligência, não é inteligente, é que ela trabalha com um grande volume de dados, ok, um grande volume, e quando a gente fala um grande volume mesmo, né, você pode pensar em uma biblioteca de Alexandria dentro de uma caixa que pensa para extrair relações semânticas disso. Então, o que você perguntar dela, ela vai buscar dentro daquele pensamento tido, aquele pensamento já feito, aquele pensamento que já foi criado. Ela não tem capacidade, olha o que eu estou colocando, de criar algo novo. Pelo menos ainda, porque a gente está na base da inteligência artificial fraca. Ela ainda está na base do iceberg ainda. A gente não tem o desenvolvimento dela, de que alguns anos aí, o prognóstico que chegue, de que ela vai melhorar. Mas ainda estamos assim só na ponta do iceberg. E essa ponta do iceberg, ela faz uma leitura daquilo que o ser humano já colocou no passado. Então, quem tem a capacidade de extrair novas relações semânticas, novos pensamentos novos, criativos, é só o ser humano. E isso, eu entendo, eu corroboro com vários cientistas e pesquisadores, que a tecnologia da inteligência artificial, ela não tem capacidade de entender, ela não tem capacidade de conseguir, né? O lado emocional, esse lado que a gente tem, né, de expressividade, né? E aí eu já entro no campo artístico, né? O pessoal da arte, eu como artista, eu também posso ter alguma propriedade de falar nisso, né? Eu vejo o pessoal com aquele levante, anti-AI, né? Anti a inteligência artificial, contra a produção de arte pela inteligência artificial, que já faz música, poema, escreve, produz arte, né? Com a inteligência artificial generativa. Então, o que eu penso disso? O comando é dado por um ser humano, né? Ponto. A gente, então, tem ali sempre um ser humano que vai alimentar aquilo que vai ser trazido pela inteligência artificial, né? E o campo artístico, a criatividade humana, a sensibilidade humana, não tem como uma máquina entender isso, né? Eu vou colocar apenas um exemplo para você. Por exemplo, se você pedir num chat GPT para te escrever sobre o amor, né? Vamos dizer aí que tipo ele vai escrever bastante coisa sobre o amor. Por quê? Porque o ser humano no passado já escreveu muito sobre o amor. Já tem muita coisa escrita sobre o amor. Ah, o amor é isso, o amor é aquilo. Mas vamos ter assim uma situação hipotética aqui de que você está numa cachoeira com seus filhos ou com a sua namorada lá e você acha aquele momento único. Você acha aquele momento glorioso para você, aquele momento sagrado para você. E daí você pega uma pedra que você achou bonita ali, tal, né? Você pega aquela pedra e guarda para você. Você leva para aquela pedra para você. Você adquiriu um certo sentimento. Aquilo significa algo para você. E aí eu pergunto para vocês, como que uma inteligência artificial vai entender que você ama uma pedra? Entendeu? Por mais que você insira lá, ela vai falar, ok, ele ama pedra, mas e aí, né? Não passa disso, né?
ela não vai te compreender como um ser humano transmitindo isso da forma que eu estou transmitindo para vocês. Eu acredito que vocês estão entendendo. A pessoa, ela adquire um sentimento por aquilo. É uma pedra, não é uma pessoa, não é ninguém, não é nada, mas ela, para ela significa bastante. Para ela aquilo é significativo. E isso a inteligência artificial nunca vai conseguir chegar, tá? Então, gente, eu queria encerrar aqui com vocês falando um pouco dessa agenda que eu tenho aqui, né? E transmitir para vocês aqui que, por exemplo, no dia 25/10, agora na próxima quarta-feira aqui, eu vou estar na jornada de iniciação científica da UBRA. Eu vou falar sobre cujo tema, né, a jornada, a 13ª jornada de iniciação científica da UBRA, cujo tema é Inteligência Artificial em Foco, Diálogos Interdisciplinares. Eu vou trazer lá uma oficina sobre inteligência artificial na educação, onde eu vou falar sobre o potencial de ferramentas e trazer algumas contribuições, né, para esse campo da educação, tanto para docentes quanto para discentes, então para alunos, professores, né, todo mundo que transita nesse campo aí, eu vou estar lá falando nessa oficina. Agora em 2023, também no dia 15 de novembro, eu vou estar participando da FECIT, que é uma feira de empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia aqui em Palmas. Eu vou estar falando sobre educação, arte e inteligência artificial, né? Uma ferramenta tipo fecunda de saberes, aí uma ecologia fecunda de saberes é o meu tema, né? Também esse ano, ainda em novembro, eu vou estar no CAUS, que gostei desse nome, o CAUS, né? É o Congresso Acadêmico dos Saberes da Psicologia, né? Eu vou estar com uma oficina de arte e terapia, então estou estudando arte e terapia, estou estudando psicologia também, então eu vou estar colaborando com o pessoal aí da psicologia, né? Trazendo uma oficina sobre a arte como ferramenta de inclusão interétnica, que é um dos campos que eu também gosto, um dos campos que eu também transito, que é a inclusão de minorias, né, principalmente de populações ameríndias, né, o pensamento do perspectivismo indígena, né, então vou estar falando sobre esse aspecto da inclusão, né, e aí trazendo uma oficina de arte e terapia, tá? Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer vocês, fiquem atentos aí, eu vou trazer mais conteúdos, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem aí, coloquem aí aquilo que vocês pensam, as críticas, né, o que vocês podem contribuir, compartilhem com o pessoal e traz aí o que vocês gostariam que fosse discutido, algumas perguntas, aquilo que a gente pode somar, e eu espero poder ajudar, né, vocês aí nessa minha nova aparência nas redes sociais aqui. Todo mundo está acostumado a me ver enquanto artista, a divulgar o meu trabalho artístico. Não vou parar, vou continuar pintando, vou continuar fazendo o meu trabalho e divulgando aqui. Mas eu achei interessante compartilhar um pouco desses saberes aí, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe nada, então a gente já vê que o buraco é mais embaixo. E é nessa troca, né, que a gente se realiza e que a gente acrescenta. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.